Olá, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença hoje, um domingo à noite. Muito obrigada, Liga de Endocrinologia da Unigrail, pelo convite. Espero que vocês gostem da nossa aula de hoje, que vai ser sobre prevenção e tratamento do diabetes através da alimentação plant-based. Logo mais estaremos juntos para responder algumas dúvidas. Então, espero que vocês gostem. Meu nome é Juliana Moraco, eu sou médica, tenho especialização em nutrologia e endocrinologia, atendo bastante pacientes vegetarianos ou veganos, ou pacientes que têm doenças crônicas de base e gostariam de uma abordagem um pouquinho diferente através da alimentação, para a melhora do quadro geral. Hoje nós vamos falar especialmente sobre o diabetes. Epidemiologia do diabetes, todo mundo sabe que é alarmante. Na população geral, mais de 380 milhões de pessoas são portadoras de diabetes. E a tendência é esse número continuar aumentando, inclusive com pessoas mais jovens sendo cada vez mais atingidas. No Brasil, acredita-se que 16 milhões de pessoas sofram de diabetes, sendo a hipertensão, junto com o diabetes, a principal causa de mortalidade e de amputação de membros. Só no ano passado, mais de 4,2 milhões de pessoas morreram no mundo em decorrência do diabetes e das suas complicações. É um problema de saúde público, é um problema de altíssima mortalidade e que poda muito a qualidade de vida e a longevidade de milhões de pessoas. O conceito, segundo a SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, é que o diabetes tipo 2, a gente só vai falar do tipo 2 hoje, caracteriza-se pela produção insuficiente de insulina ou pela incapacidade do organismo de usar essa insulina, ou mais comumente, as duas condições juntas. É mais comum em pessoas acima de 40 anos, acima do peso, então não dá para desconectar essas duas condições. A gente vai falar bastante sobre obesidade, sobre sobrepeso, porque elas andam completamente juntas. Sem hábitos saudáveis de alimentação. Então, hábito saudável de alimentação é um objetivo básico do paciente portador de diabetes. Eu vou falar bem rapidamente sobre como funciona a fisiopatologia para a gente entender como é que a alimentação faz um papel importante aqui. Quando a gente come, principalmente carboidrato, nosso intestino absorve, transforma em glicose e leva essa glicose para a circulação. O pâncreas percebe que a glicemia subiu, secreta a insulina, que vai ser captado pelas células musculares e vai causar um monte de reação dentro da célula, de forma que o canal de glicose se abra e essa glicose consiga entrar dentro da célula para produzir energia ou para ser estocada na forma de gordura, das células de gordura. Deixa eu diminuir minha janelinha aqui. Então, num organismo funcional, normal, após a produção de insulina, a ligação com o receptor. A insulina se liga a esse receptor e permite que o canal se abra. O primeiro passo para o desenvolvimento do diabetes costuma ser um erro nessa ligação, o que a gente chama de resistência à insulina. Então, tem insulina circulante, o pâncreas está produzindo, mas ela não consegue se conectar. E aí o canal de glicose não se abre. Isso é resistência à insulina. Eu gosto muito de pensar na insulina como uma chavinha. Ela tem uma senha, um código para se ligar nesse canal de insulina. E a fechadura, que é o receptor, ele está quebrado por algum motivo. É como se tivesse chiclete dentro da fechadura. Então, a chavinha está ali, ela tenta se conectar, mas não consegue. O primeiro passo para o desenvolvimento de diabetes, então, é essa resistência à insulina. Tem insulina, mas o receptor não funciona. O que o corpo faz normalmente, fisiologicamente? Ele produz mais insulina. E aí compensa esse erro da ligação. Por quê? Porque mais insulina consegue se ligar no receptor. Entra a glicose na célula e é como se nada tivesse acontecido. No exame de glicemia, essa pessoa não é diabética. Vai chegar um momento em que um
pâncreas produz tanta insulina e por tantos anos, esse é um processo que dura anos. A célula beta, que é a célula que produz insulina no pâncreas, ela não consegue mais produzir, ela falha. E aí a quantidade de insulina cai e a quantidade de açúcar sobe, porque o açúcar não está conseguindo entrar. E é aí que se instala o diabetes propriamente dito. O que a gente faz para evitar isso, para prevenir? A prevenção primária baseia-se em dieta, atividade física e perda de peso. É algo que não dá para a gente desvencilhar. Só que quando a gente entra na Associação de Diabetes Americana, que é um órgão respeitadíssimo sobre o assunto, e coloca receitas, dicas de receitas, a gente encontra churrasco, hambúrguer de peru, bife, tem muitas outras coisas, tem opções veganas, vegetarianas também. O que eu quero dizer é que, basicamente, a alimentação recomendada para o paciente com diabetes, ela não necessariamente é livre de gordura, ou é com baixa gordura. E eu estou falando dos principais órgãos do assunto no mundo. Bom, tem um estudo muito interessante que foi feito. Eles pegaram 100 pessoas sabidamente portadores de diabetes que usavam medicação e fizeram uma intervenção por 22 semanas. Em um grupo, eles usaram a dieta recomendada por esse órgão, a Associação de Diabetes Americana, que não tem só aquilo que eu mostrei, aquilo foi só um exemplo, mas não é uma dieta pobre em gordura. E no outro grupo, eles colocaram uma dieta vegetariana, com baixo, super baixo nível de gordura. Nos pacientes da dieta vegetariana, eles só tinham duas coisas a fazer: não consumir produtos de origem animal nenhum, então carne branca, carne vermelha, ovos, leite, queijo, e tentar comer o mínimo de gordura possível. Não tinha restrição calórica, não tinha contagem de carboidratos, de gordura, de calorias. Enquanto a dieta da Associação de Diabetes Americana, ela recomenda uma restrição calórica, ou seja, as pessoas têm que emagrecer. 80 a 90% de pacientes com diabetes têm sobrepeso. Então, é feito um cálculo. Se a pessoa consome 2.000 calorias por dia, ela começa a comer 1.500, assim, um cálculo individualizado. Mas tem que ter restrição calórica, ou seja, o prato tem que ser menor, a pessoa tem que comer menos. E outra indicação que eles davam é tentar manter estável o consumo de carboidratos. Então, evitar dias de pizza ou comer 3 pães de manhã, algo que se mantém estável durante o dia todo para evitar picos de glicose. O resultado foi que na dieta vegetariana, comparada com a dieta recomendada para pacientes diabéticos, reduziu mais do que o dobro das medicações, na verdade, o dobro da porcentagem dos pacientes reduziram as medicações. A hemoglobina glicada caiu 1,2 comparado a 0,4 do outro grupo. Eles emagreceram o dobro de peso, então eles emagreceram 6,5 kg, enquanto o grupo da ADA emagreceu 3 kg. O LDL, que é o colesterol ruim, diminuiu em mais de 20% comparado a 10% do outro grupo. Então, os pacientes da dieta vegana, eles começaram com a hemoglobina glicada um pouquinho mais alta e terminaram com ela lá embaixo, uma média de 6,8. Enquanto os pacientes da dieta da ADA, eles tiveram uma queda no começo, mas a gente vai ver mais pra frente, é muito difícil de manter uma dieta que tenha restrição calórica. E a tendência é que acabe voltando um pouco. E aí, a hemoglobina glicada voltou a subir. Uma diferença bem grande entre os dois grupos. Esse estudo foi tão legal que eles resolveram seguir por mais um ano. Então, eles tinham feito 22 semanas, dá 5 meses, e eles continuaram estudando por um ano. E essa diferença se manteve. Os dois grupos recuperaram um pouco,
mas mesmo assim, a da dieta vegana continuou tendo melhor resultado no diabetes e na perda de peso também. Um outro estudo de Harvard pegou 300 mil pessoas, foi um dos maiores estudos já feitos nessa área. Então, desde a década de 70, eles avaliaram o consumo de carne e a tendência a desenvolver diabetes. 100 gramas de carne, ou seja, um bife, por dia, elevou em quase 20% o risco de desenvolver diabetes. 50 gramas de carne processada, salame, mortadela, salsicha, pode elevar em até 50%. Por que que isso acontece? Por que que o melhor controle glicêmico é tido com uma alimentação com base vegetal e não com uma alimentação à base de carne? O que é isso? Vamos falar sobre alimentação plant-based. Quem deu esse nome foi o Dr. T. Colin Campbell. Desde 1970, ele estuda a interferência da alimentação totalmente vegetal em várias doenças. Diabetes, pressão alta, câncer, osteoporose, vários tipos de doença. E aí, ele colocou que essa dieta prioriza a ingestão de alimentos de origem vegetal na sua forma integral não processada. É muito simples, né? Teoricamente. Só para a gente saber diferenciar, porque eu usei várias vezes esses nomes e pode ter ficado confuso. Quando a gente fala de vegetarianos, a gente divide em ovo-lacto vegetariano, então, que consome ovos e leites, vegetariano estrito, que não consome nenhum derivado animal na alimentação, e o vegano, que é a pessoa que leva em outras esferas da vida, além da alimentação. Porém, quando a gente fala de estudos, é colocado como sinônimo, tá? Então, vegano, vegetariano e plant-based ou a base de plantas, hoje a gente vai usar como sinônimo, porque é assim que a gente encontra estudos e análises científicas, certo? Mas, só para vocês saberem, quando você está falando com um vegano, normalmente essa pessoa leva para além da alimentação, então não usa produtos de couro, de seda que foram testados em animais. A pirâmide alimentar da dieta plant-based, a base de plantas, eu gosto muito de usar esse nome, a base de plantas, porque ela necessariamente está dizendo de uma alimentação muito rica em vegetais, em frutas, grãos na sua forma integral, as proteínas vêm das fontes de leguminosa e uma porcentagem bem pequenininha de gorduras da dieta. Quando a gente compara as duas, a dieta ocidental, ela é muito mais rica em gorduras e um pouco mais pobre em carboidratos. A dieta plant-based ela tem essa característica de ser rica em carboidrato e a gordura fica entre 10 a 15% do total de calorias apenas. Ela é rica em micronutrientes, ou seja, vitaminas, minerais, tem bastante em todo tipo de vegetais, legumes, você consegue encontrar uma riqueza muito grande de micronutrientes. E eu vou bater bastante nessa tecla porque é importante. É pobre em gordura. Por quê? Porque gordura que a gente encontra em fonte alimentar vem primariamente de fontes animais, que é carne vermelha, carne branca, peixe tem gordura também, leite, queijo, ovo, margarina, iogurte. Fonte vegetal também pode ser uma fonte de gordura, porém é uma fonte que vem na sua forma de óleo mesmo. Então, óleo de soja é sempre extraído, nunca é um produto integral. Óleo de soja, de milho, de canola, óleo de oliva, o azeite é um tipo de gordura também, e o óleo de coco, inclusive. Ou seja, a dieta plant-based, ela tenta usar o mínimo possível de gordura, de fonte animal ou de fonte vegetal. Isso aqui é muito fácil, muito mais fácil fazer isso retirando as fontes animais. É muito difícil quem consome grandes quantidades de óleo extraído dessa forma, seja de soja, de milho ou azeite, por exemplo. E por que raios ela melhora
o metabolismo da glicose. Já falei que tem pouca gordura na dieta plant-based. Isso vai aumentar a sensibilidade à insulina, vai predispor a uma perda de peso mais fácil e melhorar a microbiota intestinal, que parece ser um bônus, mas a gente vai ver como a microbiota intestinal pode afetar nossa saúde como um todo. Um outro ponto muito interessante também é a alta ingestão de fibras, que também ajuda na perda de peso e melhora a microbiota também. Na verdade, a microbioma, que se fala agora a forma mais correta. Bom, tem esse estudo, que eu gosto de falar também. Eles pegaram 26 pessoas sem diabetes, com glicemia normal. Todos eles eram magros, jovens, sem comorbidades, mas tinham um passado familiar de diabetes. Eles fizeram o exame de insulina, fizeram um TOTG, que é aquele exame de sensibilidade à glicose. Então, você toma um copinho, 75 miligramas de glicose pura, e vai dosando no sangue a cada hora como é que está a glicemia e como é que está a insulina. Dentro desse grupo viram pessoas sensíveis e pessoas já resistentes, ou seja, já tinham aquele primeiro passo para desenvolver o diabetes. Pegaram todos os pacientes e fizeram uma espectroscopia de prótons por ressonância magnética. Não conheço esse exame também, mas eu fui estudar. É um exame que consegue avaliar a estrutura intracelular. Um exame super complexo, super interessante. O que eles viram? Que nos pacientes que já eram resistentes à insulina, apesar de serem magros, não terem comorbidades e serem jovens, eles tinham uma quantidade de gordura intracelular muito maior do que os pacientes sensíveis à insulina. Isso quer dizer o quê? Que a gordura intracelular, ou seja, o lipídio intramiocelular, ou seja, das células musculares, ele parece atrapalhar a sinalização da insulina, ou seja, parece predispor à resistência à insulina. O que leva a gordura na célula? Se essas pessoas não eram obesas, essas pessoas eram magras. Alimentação. Então, tem um outro motivo também pelo qual a gordura pode levar à resistência à insulina. Todas as células, ou quase todas as células, têm um receptor que se chama Toll-like receptor, que é o receptor Toll-like tipo 4. Ele tem afinidade por gordura, por ácidos graxos e principalmente gordura saturada. A gordura, quando está na circulação, lembrando que a gordura é absorvida no intestino, ele chega à corrente sanguínea, então ele encontra esse receptor celular, Toll-like, e se liga. Gera toda uma cascata de reações dentro da célula, com liberação de citocinas inflamatórias, entre elas o TNF-alfa, o interleucina 6 também, que gera uma reação inflamatória que vai chegar ao receptor da insulina, causando, adivinha, resistência à insulina. Vocês já devem ter ouvido falar que a obesidade, diabetes, outras doenças de base, é um estado de inflamação subclínico. Então, é comum encontrar um PCR mais elevado nessas pessoas. Essas pessoas, elas estão inflamadas, elas estão em erupção de citocinas, de interleucinas e de citocinas inflamatórias. O Toll-like receptor 4, ele é ativado pelos ácidos graxos livres, aumenta as citocinas pró-inflamatórias e pode levar à resistência à insulina. Mas o Toll-like também tem afinidade por uma outra molécula, que é a LPS, que é uma molécula derivada da membrana das bactérias gram-negativas. De onde vêm essas bactérias? Do nosso próprio intestino. Então, aqui está o nosso intestino, aqui está uma célula sanguínea. As bactérias, a gente vai falar sobre tipos de bactérias, mas no geral as bactérias liberam endotoxinas e na parede muscular, na parede celular da bactéria está presente essa molécula chamada
LPS, que é lipopolissacarídeo. E ela pode se ligar ao receptor Toll-like também. Aqui, tem essa mesma afinidade, gera a mesma cascata e leva à resistência à insulina. Existem três tipos principais, três classes principais de bactérias no nosso microbioma, no nosso intestino, que é a Prevotella, que é a bactéria boa, que é a bactéria positiva, os bacteroides, que são pró-inflamatórios, e tem muitos estudos relacionando os bacteroides com risco aumentado de síndrome metabólica, de risco cardiovascular. O outro tipo de bactéria, os ruminococos, a gente não sabe direito o que eles fazem ainda. Não preciso nem dizer que os veganos, vegetarianos, plant-based têm uma prevalência maior da Prevotella, que é o anti-inflamatório, e menor dos bacteroides. Enquanto os onívoros têm uma presença maior da Prevotella menor da Prevotella e maior dos bacteroides. Isso leva a maior liberação de LPS, mais inflamação, mais resistência à insulina. E aí, faz algum tempo, começou a pipocar informações sobre o microbioma. É algo bastante novo, mas que chegou com muita força no meio médico e agora na população geral. E começou a se vender fórmulas de bactérias, ou seja, probióticos, que a gente compra em farmácia, ou manda manipular, falando que é microbiota do magro. Por quê? Porque realmente pessoas que são magras costumam ter uma prevalência maior daquele tipo bom de bactéria. Claro que isso não faz o menor sentido, a bactéria dura menos de 24 horas. A melhor coisa que tem para mudar o microbioma é mudar de alimentação. E outra coisa que é uma realidade agora é o transplante de fezes. A Unesp, por exemplo, estava buscando voluntários para doação. E eles querem bactérias positivas para pessoas que têm doenças intestinais, como retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, que tem uma dificuldade muito grande em manter uma barreira intestinal saudável. Eles precisam de uma boa um bom microbioma. E aí coloca os veganos, vegetarianos, num padrão de super doadores. Ou seja, é algo já conhecido na área médica, como essas bactérias são benéficas. O PETA também procurava doadores, e é sempre pessoas que têm uma alimentação pobre em gordura, rica em fibras. Bom, já falamos como a alimentação melhora o metabolismo da glicose, aumentando a sensibilidade à insulina, melhorando a microbiota. Agora vamos falar de um ponto muito chave na prevenção e no tratamento de diabetes, que é a perda de peso. É muito fácil, é muito visual a gente entender por que é fácil emagrecer consumindo pouca gordura. Essas três imagens têm 400 calorias. A gordura, cada grama equivale a 9 calorias, enquanto cada grama de carboidrato equivale a 4. Então, é muito fácil a gente consumir 400 calorias de óleo, de tipo de gordura, e continuar com fome, e continuar comendo. Enquanto quando se come fibras e carboidrato, a gente consegue encher um volume muito maior, ficar satisfeito e terminar de comer. Então, é fácil fazer uma restrição calórica sem pensar na restrição calórica. A gente sabe que para emagrecer, a gente precisa comer menos calorias. Isso é um fato. Todos os estudos que mostram dietas que têm efeito, todas elas têm algum tipo de restrição calórica. O problema é que quando a gente tira carboidrato, é muito difícil para o ser humano viver sem carboidrato. Ele é uma molécula, uma macromolécula, responsável por vários mecanismos, por várias
funcionalidades, para geração de energia. Então, é muito difícil para a gente ficar sem o carboidrato, que é o que a gente ouve com bastante frequência nas dietas para emagrecer. Tira o arroz, tira o pão, tira o macarrão. Não está totalmente errado, a gente tem que tirar realmente os carboidratos simples, mas não é o carboidrato que está engordando, é o carboidrato junto com a gordura. O que está levando ao diabetes não é o açúcar, é a gordura junto com o açúcar. Então, a taxa de desistência, deixa eu aumentar a luz aqui. A taxa de desistência, quando a gente restringe os carboidratos, chega até 80%. Eu vejo isso muito na prática. Quando a dieta ela é pobre em carboidrato, a pessoa emagrece. Emagrece sim. Ela está fazendo uma restrição calórica. Mas depois de 2 meses, 3 meses, a pessoa não consegue manter e volta a ganhar o peso. Quando a gente transforma o prato em um prato à base de plantas, essas fotos foram tiradas de um livro que eu indico bastante, Emagreça Sem Dúvida, do Dr. Eric. E ele compara as mesmas calorias em 2 tipos de refeição. Então, uma refeição tradicional com arroz, feijão, carne, batata, ela tem um volume muito menor do que se você transforma essa alimentação em uma alimentação à base de plantas. Então, é um prato muito maior, com muito mais feijão, arroz, beterraba, uma lasanha ali de berinjela, uva, salada. É muito mais fácil você ficar saciado com um volume maior do que aquele pequeno volume e mesma quantidade de calorias. Uma tábua de frios, por exemplo. Aqui a gente tem um pãozinho, talvez 2, eu acho que é um cortado ao meio. Presunto, salame, mortadela, cheio de embutidos, que a gente já viu que piora a diabetes. Mas é uma quantidade pequena. Você troca tudo isso por 4 fatias de pão, um monte de bolacha de arroz, um monte de patê, um copo de uva muito mais cheio. Ou seja, é mais fácil. Agora, esse próximo slide eu adoro. Que quem não gosta de chocolate? 3,5 barrinhas de chocolate, daí você troca por uma bandeja cheia de morango. 5 brigadeiros, você troca por uma bandeja com 11 unidades de mexerica. E quem nunca ouviu que mexerica é super doce, né? Super doce é o brigadeiro. Dá para fazer brigadeiro vegano? Dá. Só que não é uma dieta plant-based. A dieta plant-based, ela é rica em fibras e pobre em alimentos refinados e processados. Ou seja, a Academia de Nutrição Dietética Americana, ela afirmou, lançou uma apostila dizendo que sim, as dietas veganas e vegetarianas, elas são saudáveis, sim. Você não precisa ter medo de adotar essa dieta e não precisa ter medo de prescrever para o seu paciente que esteja disposto a ter uma abordagem diferente. E ela pode sim trazer muitos benefícios à saúde na prevenção e no tratamento de doenças crônicas. Ela pode sim ser oferecida como opção segura. Não tenha medo da dieta plant-based. Conheça, pesquisa, porque ela pode sim ser muito útil para você e para o seu paciente. A grande vantagem é comer para saciar. Vocês não imaginam o quão recompensador é você falar para o paciente que ele não precisa contar calorias para emagrecer, que ele não precisa pesar o prato dele, que ele tem que ficar uma regra, que é não comer derivados animais, mas ele pode comer o quanto ele quiser. Essa pessoa, ela fica motivada, ela fica mais feliz e ela volta melhor no próximo encontro. Terminamos sobre diabetes. Espero que
tenha dado para dar uma elucidada. Foi rápido, mas espero ter mais encontros com vocês para responder outras perguntas. E a gente vai falar aqui rapidamente sobre a soja, que é um assunto que sempre me pedem bastante e talvez vocês tenham algumas curiosidades. Tá? Lembrando que não é porque é plant-based, não é porque é vegano que tem que comer soja todo dia. Tá? A proteína ela não é substituída só pela soja. O reino vegetal ele é extremamente vasto e diverso. Existem muitas fontes interessantes de proteína além da soja. Soja causa ginecomastia. Essa é clássica. Soja causa peitinhos em homens? Não, isso é um mito. Por que surgiu esse mito? Existe uma molécula na soja que é muito parecida com o estrogênio feminino. Só que ele tem um efeito de 1000 a 10.000 vezes mais fraco. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Existem vários estudos que mostram que as isoflavonas, que são um tipo de fitoestrógenos, eles não afetam os níveis circulantes de testosterona. Ele não tem poder nenhum de qualquer grau de feminilização do homem. E ainda pode ter um efeito protetor sobre o câncer de próstata. Aqui eu não coloquei fonte, me desculpem, mas eu vou procurar e colocar. Outro mito, aumenta o risco de câncer de mama. Lembra que a gente falou desses receptores sobre os fitoestrógenos, que são muito parecidos? Bom, o que acontece é, parece que os fitoestrógenos, eles conseguem se ligar ao receptor estrogênico que nós temos. E isso é muito positivo, porque o câncer de mama, ele é um câncer que depende de estrogênio. Quanto mais estrogênio, maior a chance de desenvolver esse tipo de câncer. Quando uma molécula que tem efeito até 10.000 vezes mais fraco do que o estrogênio, ela evita que o estrogênio se ligue. Então, o fitoestrógeno, ele compete com o estrogênio endógeno. Isso se chama efeito antagonista. Então, o fitoestrógeno, na verdade, evita que o estrogênio se ligue à célula e diminui as chances de proliferação de uma célula cancerígena. Além disso, parece que tem um tipo de isoflavona, que é a genisteína, que inibe também os fatores de crescimento das células, prevenindo o começo do câncer, não apenas o crescimento da célula cancerígena, mas também o começo dela. Isso é muito vantajoso. Crianças não podem consumir soja porque leva à puberdade precoce. Uma criancinha comendo tofu aqui. Por motivos óbvios, existem poucos estudos falando sobre isso, porque é muito antiético, existem muitos conflitos de interesse em você colocar uma criança consumindo uma quantidade enorme de soja a fim de fazer estudos. Então, o que a gente tem é que é um comunicado da ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, que diz que o consumo à base de fórmula infantil não tem nada a ver com o início da puberdade precoce. Lembrando que, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente não deve começar soja antes dos 2 anos de idade, a não ser que seja na forma de fórmula, principalmente porque a soja ela é um alérgeno comum, assim como não deve se pôr crianças a nozes, amendoim quando cedo, porque pode desencadear uma resposta imunológica. Esse é o principal fator, tá? Mas puberdade precoce não tem nada que mostre que isso aconteça. E alguns fatos interessantes que a gente pode colocar também para a gente deixar de lado esse preconceito. Pode melhorar, sim, a frequência dos sintomas da menopausa, principalmente os calorões. Por quê? O efeito da soja não era contrário ao estrogênio? E na mulher com menopausa, ela tem pouco estrogênio, certo? Certo. Parece que a soja age com esses 2 efeitos. O antagonista é aquele de impedir a ligação e com efeito agonista. Isso é um estudo
é muito difícil de ser identificado em seres humanos, mas pode ser que quando não tem estrogênio circulante, esse efeito ele é otimizado, ele é aumentado um pouco, e aí com o estrogênio a mulher deixa de ter os sintomas vasomotores, que é principalmente calorões, insônia, aquele desconforto clássico da menopausa. Osteoporose. Há evidências de que os fitoestrógenos aumentam a osteocalcina, que é um marcador da atividade dos osteoblastos, que é aquela célula que produz mais osso, enquanto os níveis de piridinolina, que é um marcador dos osteoclastos, que é aquele que consome o osso, é inalterado, ou seja, aumenta a deposição óssea dentro do osso. Dislipidemia. Esse já está mais do que comprovado. Tem muitos estudos mostrando que 25 gramas de proteína de soja por dia, que é bem pouco, dá 2,5 xícaras de leite de soja, pode reduzir em 5 a 6% o LDL, que é o colesterol ruim. Além disso, eles têm afinidade pela micélula, que é aquele complexo que se forma no intestino, coloca o colesterol dentro e elimina através das fezes. Ela é supernutritiva, tem uma ótima relação carboidrato-proteína quando a gente compara com outras leguminosas do reino vegetal. Ela é um pouquinho mais calórica, mas é que tem mais proteínas quando comparada. A dieta, quando bem planejada, todas as dietas devem ser bem planejadas. Elas promovem o desenvolvimento, o crescimento, pode ser adotada em qualquer estágio da vida e pode ser uma ferramenta muito interessante para a prevenção e para o tratamento de doenças crônicas. Recomendações de leitura, recomendo The China Study, que foi aquele estudo que o Colin Campbell fez em 1970, um estudo gigante. Comer para não morrer, eu esqueci de colocar o autor aqui, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar. O Dr. Eric, que foi de onde eu tirei as fotos, e que entende muito sobre dieta vegana e vegetariana. Guia Alimentar e o Ornish Diet e o The Plantation Project. Super indico esses livros. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Tomara que tenham dúvidas, vai ser um prazer enorme responder, seja hoje. Me sigam no Instagram, eu tenho um canal bem aberto de comunicação e espero vê-los em breve. Muito obrigada.